amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, bem-vindo, bem-vinda, todos e todas vocês, para esse nosso momento, mais uma vez, de reflexão. Também é um momento orante, mas de reflexão sobre a boa nova da classe trabalhadora. Uma saudação a quem é de perto, a quem é de longe. Lembrando sempre, curta, compartilhe, para que a gente possa divulgar, chegar a mais pessoas. Quero voltar a fazer o meu voto, a minha expressão de gratidão, porque aos poucos muita gente está entrando nessa campanha que a gente colocou aí do Pix para manutenção desse nosso trabalho, desse nosso momento e de outros momentos dentro da TV MTC. Isso exige, tem alguns custos técnicos, a gente precisa de organizar algumas coisas sempre, e aí com essa campanha muita gente chegando e a gente fica feliz com isso. Mas sempre lembrando, isso não é condicional algum para que você assista ao vídeo, curta, divulgue para mais pessoas. Hoje aqui ao lado eu estou com uma tela que eu ganhei de presente. Eu nasci no dia de Santo Antônio e aí ganhei de um irmão padre, o Padre Davidson, há alguns anos atrás, essa linda tela de Santo Antônio, que tem toda uma justificativa, que quem sabe em algum outro momento eu posso dizer, mas no meio da pintura do seu hábito tem alguns desenhos que tem muito significado, tem uma simbologia forte. Por que eu deixei o Santo Antônio aí hoje? Porque nas nossas várias comunidades, durante esta semana, a gente está vivenciando a Semana dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco, há 7 anos, vem pedindo para a gente vivenciar, celebrar enquanto comunidades vivas. Então, Dia Mundial dos Pobres. E o Santo Antônio, o santo que lutou muito para que os nossos irmãos, para que o povo pobre tivesse direito, tivesse voz, fosse ouvido inclusive dentro da igreja, como presença evangélica, a qual o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser deve se curvar. Então, por isso a lembrança hoje do nosso irmão menor, Santo Antônio. Hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar, aqui vimos ao Pai te adorar, de mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, entre nós está, Senhor, entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar, tua palavra nos vai recriar, teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, em memória do Senhor, em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar, pão do céu vamos nós partilhar, de teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, Tu nos mandas, ó Senhor, Tu nos mandas, ó Senhor, a justiça do reino anunciar, a justiça do reino anunciar, e um mundo de paz proclamar.
Hoje é dia de espera, Hoje é dia de espera, pela vinda do Senhor. pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar, novo céu, nova terra apressar. Hoje é dia de festa, Hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. E aí, a mensagem do Santo Evangelho deste 33º domingo do tempo do discipulado e da missão, que é a continuação do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. O Senhor esteja com todas vocês. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Porque o reino dos céus é como um homem que, estando para viajar, chamou seus servos e entregou seus bens para eles. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual segundo a própria capacidade. E partiu imediatamente. Aquele que tinha recebido 5 talentos, negociou e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas aquele que tinha recebido 1, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor desses servos voltou e foi acertar as contas com eles. Aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: o Senhor me deu 5 talentos, aqui estão outros 5 talentos que lucrei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria do seu Senhor. Aproximou-se o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me deu 2 talentos, aqui estou com outros 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria do seu Senhor. Aproximou-se também o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou. Fiquei com medo e fui esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Então você devia ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e o deem para aquele que tem 10 talentos. Pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E o servo inútil, atirem-no fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
33ª semana do tempo do discipulado e da missão. Aos poucos a gente vai se preparando para finalizar esse ano litúrgico e começar um novo ano de espiritualidade, de formação do discipulado de Jesus, porque na próxima semana a gente tem o último domingo do tempo comum, com a solenidade de Cristo Rei. E aí, na semana seguinte, a gente começa o Advento. Gente, esse trecho de Mateus talvez seja um dos mais difíceis para a gente conversar. Ou no mínimo ele é um dos mais complexos, porque ele traz exemplos que não são muito bons no primeiro olhar, principalmente segundo a lógica que a gente vive de injustiça. Esse texto apresenta um patrão que não tem nada de bom se a gente olhar direitinho. O exemplo, enquanto parábola, não é um exemplo muito bom para a gente que sabe da força de exploração que os nossos patrões têm, da quantidade de assédios, de pressão, de adoecimento que os nossos companheiros e companheiras trabalhadores sofrem por culpa do peso carrasco de vários patrões. E se a gente for olhar friamente, parece que Jesus está defendendo as questões de meritocracia, está defendendo a lógica do capital. O patrão viaja e quer que a gente lucre o dobro para ele, entregue na mão dele, tem que colocar no banco para correr juros. Que exemplo é esse? É bom a gente entender, mais uma vez, que a parábola ela tem um tom de explicação, de comparação, não de vis-a-vis colar uma realidade na outra. Então, o reino dos céus é como se, não é igual. O reino dos céus, nesta parábola, não nos aponta Deus como um patrão carrasco que viaja e deixa os seus trabalhadores sofrendo para lucrar mais, para bater a meta para deixar para ele. Não é isso. A lógica, a centralidade não está na figura do patrão, está no comportamento do empregado dentro da lógica daquele que é servo no reino. Então, a parábola ela é dita pedagogicamente para a gente extrair alguma simbologia nela e não para fazer uma colagem direta de que Deus é o patrão e que Deus age dessa forma. Porque esse patrão viaja, entrega a sua riqueza para que os seus trabalhadores façam render. Quando volta, um deles não faz render apenas em terra para devolvê-lo, ele ainda chama o rapaz de servo preguiçoso. Ora, preguiçoso é ele que viajou e deixou os outros cuidando, trabalhando para ele. Né? Na nossa lógica, a gente sabe muito bem que preguiçosos são os patrões, por mais que queiram dizer que a classe trabalhadora é que é preguiçosa, que só gosta de feriado e tudo mais. A gente sabe muito bem quem é preguiçoso, quem é que explora o trabalho de quem. Então, como é que o patrão que viaja, quando volta, chama o servo de preguiçoso? Ainda mais, o servo deixa claro que tipo de patrão é esse. Ora, você colhe aonde você não plantou. Você é um patrão que é severo. Ele chega a usar o termo aqui, Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ajuntas onde não semeastes. Olha, quem colhe aonde não plantou e quem junta onde não semeou, tá roubando de alguém, não tá? Quem colhe de onde não plantou está explorando o trabalho de outra pessoa.
E aí no texto, você pensa que o patrão vai dizer depois, não, eu não sou assim não? Ele emenda e a emenda fica ainda pior. Ele diz, pois bem, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Veja, se a gente for olhar de maneira seca esse texto, esse patrão não está com nada. Ele reconhece que é injusto, que vive da meritocracia no sentido de que ele subiu na vida e agora manda num grupo de trabalhadores e recolhe fruto da esperteza. Ele colhe de onde ele sequer plantou. Que texto é esse? Que boa notícia tem aí pra gente? Insisto, não é sob a colagem dessa figura, na figura de Deus, que a gente deve se basear. O exemplo está no comportamento dos trabalhadores. Esse é o perfil do patrão daquela época e ainda de nossos dias. Então é claro que Jesus ia dar um exemplo baseado na sua realidade, mas ele quer falar sobre como estes trabalhadores cultivaram a riqueza, os talentos ou os dons que receberam. Por que eu comecei falando sobre isso? Para a gente dividir bem as coisas. Senão a gente faz essa colagem direta. Deus é esse patrão que é preguiçoso, que viaja, que quando volta é severo e ainda assume que tem práticas nada lícitas. O foco está na figura dos talentos e como o servo vai dar conta destes talentos. Eu comecei falando disso porque ainda hoje em nossas comunidades tem lideranças religiosas, padres, pastores, agentes, que ainda usam esse texto bíblico para justificar meritocracia, injustiça, desigualdade, porque o texto diz: a quem pouco foi dado, até esse pouco vai ser tirado, fortalecendo. Tem gente que usa desse texto para fortalecer todo esse tipo de coisa. Ou seja, para assumidamente fortalecer o capitalismo que mata, explora, assedia, aprisiona a classe trabalhadora, em especial jovens, mulheres e negros e negras. Então, quando a gente ouvir em algum lugar alguma defesa de que essa parábola é a parábola do bom patrão, a gente precisa tirar isso de cara, porque não há nada de bom aí. Agora, há uma resposta dos trabalhadores à missão que lhes foi confiada. Como ocorre com todos e todas nós da classe trabalhadora, que sustentamos esse nosso país. Nós damos conta da nossa missão, né? Mas é bom a gente tirar essa ideia, tirar essa defesa que muitas vezes, em muitos lugares, em muitas missas, cultos e celebrações, a gente escuta de uma defesa deste patrão, né? Mas aí voltando, a gente precisa lembrar da decisão que os três servos, que os três trabalhadores tomam. Um recebe 10, outro recebe 2, outro recebe 1 talento, um dom, né? Parte da riqueza daquele homem, para poder cuidar. Os 2 primeiros recebem os dons. Eu estou já usando essa simbologia, essa parte da riqueza como dom. Recebe os dons e toma uma decisão pessoal de fazer esses dons multiplicarem. O outro tem medo de uma visão severa e injusta do seu patrão, esconde o dom, conserva aquele único dom. Ora,
essa lógica diz muito de que tipo de postura que a gente está assumindo nas nossas pastorais e na nossa militância. Dentro do coletivo, a gente recebe os dons e faz todo o esforço possível para render esses dons, ou em nome de um conservadorismo a gente está enterrando esse dom? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque a gente vai ter que prestar conta disso. E eu nem estou falando ainda de um processo escatológico. No último dia, na nossa morte, no juízo, a gente vai ter que dar conta disso. Estou dizendo aqui já. Porque todas as nossas decisões, todas as nossas posturas coletivamente atingem a classe trabalhadora. E a gente vai ter que dar conta disso. Como é que a gente está lidando nos nossos espaços? Nos pastorais, nos sindicatos, nos conselhos de moradores, nos nossos grupos de cultura, por aí fora. Como é que a gente está multiplicando os dons, os nossos e dos companheiros e companheiras, ou seja, os dons coletivos, para a gente ver esse reino de Deus se expandir? Ou por um medo, a gente está se fechando, está pegando o dom e enterrando? Essa é a pergunta desse evangelho. Como é que a gente está lidando, individual e coletivamente, com os dons que a gente recebe, com a força que a gente tem, com a capacidade que a gente tem? A gente está colocando isso a serviço ou a gente está fechando isso? Isso é uma pergunta para nós, mas para todas as igrejas. E para a igreja, como é que a igreja está vivenciando isso? Ela está aumentando, ela está duplicando os seus talentos? Ou ela está conservando debaixo da terra, com medo do patrão mau que colhe onde não planta, se tornar mais severo ainda? A gente tem que fazer essa pergunta coletivamente, às nossas igrejas. Coletivamente, como é que a gente está cuidando dos nossos talentos? Isso é tão sério para a gente pensar que o terceiro servo, que o terceiro trabalhador, ele foi punido sem ter feito nada de mal. Ele não roubou o talento que ele recebeu. Ele não roubou o dono, o patrão. Ele não usou de violência. Ele cometeu apenas um problema. Ele se omitiu. Ele pegou este talento e enterrou para devolver depois. Ele se furtou de pensar em agir. Ele se furtou de pensar em ter uma resposta criativa. Ele embarcou no conservadorismo. Ele embarcou na perspectiva de, por medo do seu patrão, e muitas vezes a gente aí sim coloca Deus como patrão e fica com medo dele. Com medo de Deus enquanto patrão, a gente entra numa redoma de conservadorismo, enterra o nosso talento. É por isso que em nossas comunidades de fé, nunca como nesses últimos tempos, o conservadorismo vem tomando conta. A forma de pensar é eclesiologia, a forma de fazer teologia, a forma de lidar com uma pastoral, e aí estou falando também de sociologia, tudo isso de uma maneira muito tacanha, mesquinha, conservadora. Isso tem tomado conta das nossas igrejas. A gente tem dado pouquíssimas respostas, quando conseguimos dar, às várias realidades que precisam do reino de Deus. A gente tem ouvido a volta de ritos pré-conciliares, antes do Concílio Vaticano II. A gente tem visto, por muitas vezes, uma parcela significativa do clero brasileiro totalmente imerso no clericalismo, na psicologia das rendas
e das alfaias, casulas caríssimas e luxuosas, e discursos do tipo: devemos conservar o depósito da fé, devemos ter fidelidade ao passado. Um tipo de discurso que quer conservar, mas não avança criativamente para multiplicar os dons. Um discurso que fecha, um discurso medroso, que não aposta nos dons para multiplicá-los e distribuir com todos e todas. Não. Às vezes é um discurso que cada dia mais vai fechando as nossas liturgias, fechando as nossas comunidades, abafando pastorais bonitas e essenciais. Ora, eu falava há pouco que a gente está vivenciando a Semana Mundial dos Pobres. Como é que a Igreja Católica vai parar de fazer disso um evento e vai fazer disso uma agenda político-pastoral das suas comunidades? Porque fazer evento para celebrar o Dia do Pobre, isso adianta de quê? Agora, como é que a gente vai construindo pastoralmente uma ação que perpasse todas as esferas pastorais de nossas comunidades? Pensar no pobre, na pobre, não é uma responsabilidade das pastorais sociais. As pastorais sociais, elas, diante das várias frentes que o Reino de Deus nos convoca, cada pastoral social escolhe um lugar para refletir, para agir, para ser igreja. Aí tem pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral afro, aí tá certo. Mas o pobre, a pobreza, é um problema de toda a comunidade de fé na sua inteireza. E por que isso? Porque pensar os pobres, pensar a situação da classe trabalhadora que vive pobre, não é apenas uma discussão em que algumas pessoas da igreja mais sensíveis socialmente entram nessas pastorais e começam a gerar uma série de promoções de assistencialismo. A agenda do pobre, ela tem que ser uma agenda de toda a igreja, inclusive da pastoral litúrgica. Porque pensar o pobre não é só uma coisa política e sociológica. Ela tem a ver com o quanto a nossa mística, a nossa espiritualidade, ela é posta para pensar o pobre como o rosto de Deus na nossa frente. Então, como é que a gente pode sensibilizar mais pessoas para estar nas pastorais sociais, se quando ele vai na missa, essa missa ou essa celebração é deslocada da realidade do pobre? Os cânticos não falam mais disso, aquilo que a liderança religiosa diz se desvirtua, desmotiva e desanima novas pessoas a estarem nessas frentes. Se aquilo que mexe com a nossa sensibilidade, que é a liturgia, que é a missa, não promove a gente para ser missionário, para ser agente de pastoral diante da realidade do pobre, como é que a gente vai sair de um evento para de fato ter uma agenda político-pastoral diante dos pobres? Por que é que as nossas comunidades ainda não despertaram para ter o pobre, para ter a classe trabalhadora, desempregada, sofrida, pobre, como agenda central da nossa prática pastoral? Não de assistencialismo, mas de pensar junto com os nossos irmãos e irmãs pobres, moradia, emprego, educação, geração de renda, saúde, para que o reino de Deus seja implantado aqui. Por que as nossas igrejas não estão multiplicando os talentos? Estão enterrando em nome de um conservadorismo, em nome de uma piedade que não forma discípulos e discípulas.
em nome de uma agenda pastoral que não responde aos embates do mundo real. Paróquias e mais paróquias que vivem um ano todo terminando uma festa de padroeiro e entrando em outra. Terminando uma festa de padroeiro e entrando em outra. E a agenda pastoral a quem? Esquecida. Como é que efetivamente a gente vai fazer isso? Essa é a discussão, essa é a reflexão desta semana. Como é que nós, servos e servas, estamos tomando conta, individual e coletivamente, dos talentos que recebemos? Porque ainda alguns, nas nossas comunidades, insistem em enterrar os dons e disseminar essa onda de conservadorismo dentro das igrejas. Nossa prática de fé é uma prática que coloca os dons a serviço e vai multiplicando-os, ou é uma prática de conservação, uma prática de zelo excessivo por práticas que já não existiam? Como é que as nossas comunidades podem viver melhor essa convocação criativa que Jesus faz contando esta parábola? Como é que a gente pode dar conta disso? Essa é a grande pergunta. Agora, evidentemente, a gente precisa questionar, denunciar e refletir sobre os espaços de conservadorismo das nossas comunidades. Os espaços em que os talentos não se multiplicam e em nome de uma conservação do passado, da tradição, a gente se perde nos projetos pastorais. Por isso que a gente tem que ser como comunidade de fé aonde a gente for. Nas pastorais, nos conselhos de moradores, nos partidos políticos, nos sindicatos, aonde a gente for, a gente precisa ser comunidade de fé. Para motivar com que esses dons, os companheiros e companheiras, cada vez mais se multipliquem e não que a gente enterre. Eu penso que esse é o sentido, esse é o centro da nossa reflexão. É a omissão muitas vezes que nos faz coletivamente padecer muitos problemas. Como esse último servo. Ele foi xingado e não foi porque ele tivesse cometido algum crime. Foi porque ele se omitiu. Ele recebeu o dom e colocou no bolso e disse: quando ele voltar eu entrego a ele do mesmo jeito e não quero saber de mais nada. Será que nossa prática de fé ela serve para isso? Será que a mensagem dessa boa nova não nos anima a sair de uma postura de conservadorismo e a denunciar os espaços de conservadorismo que atropelam a nossa criatividade pastoral? E não é hora da gente migrar coletivamente para uma fé comunitária que seja criativa. Para que nos próximos anos a Semana Mundial dos Pobres deixe de ser um evento a cada ano, mas seja a culminância de uma série de ações político-pastorais durante o ano todo. Vamos levar essa mensagem para as nossas comunidades. Vamos refletir durante essa semana sobre essas coisas. E aonde a gente estiver coletivamente, vamos levar essa provocação. Quando é que o pobre, quando é que o acesso à moradia, à comida decente, à saúde, à escola, quando é que tudo isso vai ser agenda política para a gente ver o reino de Deus crescer nos vários espaços? E aí a gente vai deixar de fazer disso um evento. A gente precisa de questionar as nossas lideranças religiosas, os nossos bispos, nossos padres, diáconos, os agentes de pastoral, os irmãos das outras comunidades cristãs e de outras religiões. Também devemos provocar as nossas lideranças. E a pergunta é essa: quando é que a gente vai sair desse mar de conservadorismo e dar respostas criativas
para que a Boa Nova chegue cada vez mais à classe trabalhadora, em especial os mais pobres. Nos façamos esta pergunta e provoquemos as nossas lideranças a retomar uma perspectiva de pastoral de conjunto, onde todos os setores das comunidades devem se responsabilizar pela agenda do pobre, pela agenda de pensar em moradia, saúde, emprego e renda para a classe trabalhadora pobre. Eu concluo com uma oração final, uma prece final, uma prece budista. Do fundo do peito, pedimos por harmonia eterna em todo o mundo. Possamos nós, a comunidade dos despertos, ganhar ainda nesta vida o reino secreto da meditação. Possa reinar a paz em todos os países e possam ser felizes todos os homens e mulheres. E que todas as criaturas se beneficiem desta liturgia. Uma boa semana, minha gente. Muita saúde, muita força, muita paz, para que a nossa fé não seja uma fé conservadora, mas uma fé criativa, onde a figura do pobre esteja na centralidade de nossa prática pastoral. Abraço, até mais. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. E venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.